Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio aqui do Futebola. Meu nome é Gabriel Franco, estou com a camisa do Neymar, por quê? Porque querendo ou não, ele foi o jogador que mais impactou o mundo da bola nas transferências para chegar para jogar o quê? O Brasileirão, o primeiro turno do Brasileirão, e é sobre ele que a gente vai falar. Finalizando esse primeiro turno, que já não está tão finalizado assim, né? Porque tem vários jogos atrasados, o calendário da CBF é uma loucura, a CBF essa que torce para que os times brasileiros não avancem na Sul-Americana, nem na Libertadores, nem no possível Mundial, para que libere calendário. Ele é a única organização que torce pelo mal dos seus para conseguir organizar o que elas não conseguiram lá no começo. Mas vamos falar da seleção do primeiro turno, esse que está finalizando, como já disse, e vamos começar por onde? São 11 jogadores, um técnico. Eu vou tentar fazer uma seleção que depois no final vocês vão entender, vão dizer que eu tô roubando, mas é porque os jogadores que eu vou botar aqui, eles tem que estar, então talvez não seja realmente um time feito para jogar bola, mas é sim o time dos melhores, começando pelo gol, e no gol tem ele. Será que é ele que usa essa camisa aqui? Eu começo com 3 fortes candidatos. Primeiro, Brazão, do Santos, por mais que o Santos esteja ali numa situação muito difícil, levou de 6 do Vasco, tá numa situação, torcida invadindo o CT, as coisas não estão funcionando, é uma água de ideias, não tem muita coisa ali concreta, perdeu o técnico, tá sem treinador, uma bagunça institucional ali que se reflete para dentro do campo, onde é um time muito frágil, mas essa fragilidade tem um ótimo goleiro, o Brazão, para realmente tentar salvar o que o time do Santos não está conseguindo. O Brazão, ele é responsável muito por o Santos ainda estar vivo. Ele, assim como a gente pode lembrar do João Paulo, o Santos ele é bom de revelar goleiros, né? O John, por exemplo, que ficou parado, mas a gente não vai falar disso. O João Paulo, mesmo o Santos caindo, ele foi uma figura assim que tentou salvar até o último minuto. E agora a gente tem um Brazão, que se você procurar um compilado de melhores defesas do Campeonato Brasileiro até aqui, só vai ter Brazão. Ele é um dos candidatos. O outro candidato é Léo Jardim, também por uma situação semelhante à do Santos. O Vasco é um time muito frágil defensivamente, vem melhorando com o Fernando Diniz, sim, sou dinizista, vem melhorando com o Diniz e depende de um grande goleiro esse que ajudou o Vasco a jogar esse Brasileirão 2025, porque se não fosse ele em 2024, o time também teria caído. E aí eu faço uma semelhança com o Santos e Vasco, porque para mim, um time que é frágil, que não está muito bem, mas quer se salvar, precisa de ter um matador lá na frente e um bom goleiro no gol, porque são nas duas áreas que o jogo se define. Então Léo Jardim também entra nessa conta. E outro que eu vou botar aqui é o goleiro Rossi, que foge dessa característica de goleiro de times que são muito vulneráveis, porque o Flamengo é a melhor defesa do campeonato, muito em conta do Rossi também, mas é uma defesa mais sólida, é um time que sofre menos. Mas eu coloco ele aqui porque o jogo com os pés do Rossi, principalmente no Flamengo, que é o time do Brasil que mais precisa, é mais necessário fazer esse jogo com os pés, ele é impecável. O jogo que ele faz assim, é absurdo, um cara de extrema segurança que arrisca, porque o jogo com os pés é arriscado, tem que arriscar para você chamar a marcação adversária e aí conseguir se desvencilhar, porque se você não arrisca, a marcação também não sai do lugar. Então é um risco necessário, o risco que ele corre muito bem, sem contar ele como pegador de pênalti, salvou um pênalti contra o Palmeiras, que foi decisivo no confronto direto ali, jogo de 6 pontos. No jogo contra o Bragantino, jogo empatado, ele também faz um milagre. O goleiro Rossi tá aqui, melhorou muito, ele que não tinha confiança dos rubro-negros, vem conseguindo ganhar. Dito isso, o prêmio vai pro Brazão, aí de melhor goleiro do primeiro turno, realmente muito seguro e tá salvando um Santos que defensivamente não se ajuda, nem a linha de defesa, nem nada. Então aqui o goleiro é o Brazão, fica aí as outras menções honrosas. De lateral direito, o povo vai achar que eu sou vascaíno, pra começar. O povo vai achar que eu sou gigante da colina. Mas são 2 candidatos aqui, na minha opinião. PH, o Paulo Henrique, também muito apelidado carinhosamente pela torcida como Palio Henrique, gosto muito desse apelido. E Giai, do Palmeiras. Giai esse que é muito contestado, eu acho ele até em certos momentos subestimado. É um garoto muito jovem, cometeu erros aí
mais na temporada passada, começo dessa temporada, começou a se firmar no time do Abel. E ele é muito bom, cara. Eu gosto dele tecnicamente, eu gosto dele, a saída de bola dele. Ele vem se firmando cada vez mais como um lateral seguro, herdando aí a dinastia Mike e Marcos Rocha, que saiu do Palmeiras recentemente. Um foi pro próprio Santos, Marcos Rocha foi pro Grêmio. O Giai, acho ele até subestimado, vem conseguindo ganhar agora o carinho da torcida. Tem a questão da estética dele, não tem como não falar disso. O zagueiro, que tem aquela cara de mal, ele impõe um respeito ali. Você já fica, meu Deus, vou enfrentar o God of Zaga Maicon, mesmo não sendo um dos melhores dos zagueiros, né? Mas o Giai tem aquela cara de adolescente, carinha do TikTok, a galera gosta de pegar no pé, mas gosta do Campeonato Brasileiro que faz o Giai. Porém, o prêmio aqui vai para PH. Se vocês pegarem aí, pode pegar no SofaScore, Transfer Market, inclusive patrocina nós aí. Ele lidera a maioria dos números, fisicamente é um touro, isso pro lateral é ouro, muito bem ofensivamente e atrás fazendo a corrida, vai e volta, vai e volta, vai e volta. No último terço, às vezes ele ainda falha, eu até coloco ele num comparativo com o Wesley, ex-jogador do Flamengo. O último passe dele, o último cruzamento, ele não tem a técnica tão boa, mas ele é um lateral seguro, que faz uma ótima dupla aí com o Piton do outro lado. Então aqui na minha lateral direita é PH, é um touro pra correr, frente e volta, PH do Vasco aí, tá? Quem diria, né? Começar nossa seleção com o jogador do Santos, outro do Vasco. Agora a gente vai pra dupla de zaga. Pra essa dupla de zaga, eu tenho 3 nomes. Poderia até citar mais, mas eu vou focar nesses 3. Pra começar, os titulares aí, vamos botar titulares da minha seleção. Fabrício Bruno, ex-jogador do Flamengo, jogador do Cruzeiro, começou meio devagar a temporada, assim como o Cruzeiro, troca de técnico, sem um estilo de jogo pré-definido, mas o Campeonato Brasileiro que faz Fabrício Bruno, o tal do Bolt do futebol brasileiro, ele que falou que é o zagueiro mais rápido do Brasil e duvida qualquer atacante superar ele na corrida. É verdade, muito difícil superar na corrida, muito forte. Eu já falava da força física do PH, falo aqui de novo do Fabrício Bruno, um marcador feroz, forte fisicamente, ganha na corrida, ficou até marcado por aquele drible do Neymar, numa partida que ele joga muita bola, o Fabrício Bruno, joga muita bola, é um dos pilares do Cruzeiro que se recompôs durante a temporada e está muito bem no Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno é um dos meus zagueiros. O outro zagueiro, Léo Ortiz. Não tem como falar, na minha opinião, o zagueiro mais técnico que eu já vi com a camisa do Flamengo, um verdadeiro camisa 10 jogando na zaga, impressionante como ele é bom. É um ótimo zagueiro, a começar por aí, que é a função principal, mas com os pés, bizarrice. Tanto é que Kontich jogou muitas vezes de volante pela capacidade que ele tem, pelo trato, refino com a bola, e ele é um jogador que faz questão de não rifar a bola nenhum segundo. Isso, voltando até um paralelo com o Rossi, corre alguns riscos, mas o aproveitamento dele é tão grande que vale muito a pena. Ele é um cara que não se desfaz da bola, uma liderança. E falando da estética aqui, tem um bigode de xerife, Léo Ortiz, o camisa 10 da zaga. Inclusive, se eu fosse fazer um time, ele seria meu primeiro pique para zagueiro. Não tem jeito, o Léo Ortiz é muito bom. E que campeonato faz o zagueiro rubro-negro. Menção honrosa aqui, minha menção vai pro Lianco, do Galo. É uma temporada muito boa do Lianco, ele que já tem uma característica diferente dos outros dois, que é o trash talk, é xingar adversário, fazer aquele jogo mental, ficar importunando atacante, e ele vem fazendo uma temporada muito boa, muito segura, por mais que ele tenha problemas de relacionamento, teve aí com os próprios jogadores do Galo, a galera não é muito fã dele por causa desse jeito dele de atuar, mas a temporada que faz é praticamente retocável nas perseguições, ele é um cara que persegue muito bem o atacante adversário. Lianco tá com menção honrosa. Não tá na seleção, pode acabar no final, né, na seleção final do Campeonato Brasileiro. Na esquerda, temos algumas opções, mas pra mim, diferente das outras posições, daqui é disparado Juba, do Bahia. Grande campeonato que ele faz, é um cara que tem muita qualidade para construir, uma peça fundamental num time do Rogério Ceni que gosta de ter o trato com a bola, lateral muito seguro também. Meu lateral esquerdo é o Juba, trazendo também um pouco do Bahia, que é um dos times, por mais que tá nas cabeças, né, tá nas cabeças, mas é um dos times que eu mais gosto de ver jogar pelo trato com a bola, pela troca de passes, pelo esquema. Sou fã do Rogério, sou fã do Juba, tá na esquerda e já vou meter um spoiler que vai ter mais um jogador do Bahia por aí. Na volância, nosso time vai ter no meio campo formado por 3 aí jogadores de meio. 3 jogadores de meio. Não, minto. Vou fazer com 4. Vai ser com 4. O primeiro é o volante, vai jogar o time num losango. Primeiro volante aqui, o mais de marcação, o mais de contenção. É ele,
Marlon Piscadinha, Marlon Freitas, jogador do Botafogo. Pra mim, ele é outro que não tem muita concorrência. A gente pode até falar de um Pulgar, mas se machucou. A gente pode trazer até o Lucas Silva, do Cruzeiro, também vem fazendo um bom campeonato. Aníbal, mais ou menos. Enfim, tem outras opções, mas aqui é Marlon Freitas, que grande jogador, que achado entre aspas do Botafogo, porque no time que cai do Atlético Goianiense, ele já se sobressaía, já era uma peça muito importante. Foi muito jogado em 2023 pela queda que o Botafogo foi derrapando. Ele foi marcado pela piscadinha que ele dá no fatídico jogo contra o Palmeiras, que o Hendrick põe a bola debaixo do braço e vira o jogo naquela loucura do 4-3. Mas o Marlon se recuperou dentro do próprio Botafogo, fez um 2024 absurdo, campeão da América, campeão brasileiro e segue na mesma toada em 2025. Para mim, ele é o maior pilar desse Botafogo. Nesse Botafogo que tem muitas transferências, jogadores vêm, vão 6 meses, troca Lyon, John Textor, ele é uma segurança. E digo mais, hoje, na minha opinião, a melhor dupla de volantes do Brasil é do Botafogo. Ele e Danilo jogam muita bola. Cara, o Danilo é assim, dá gosto de ver. O Marlon Freitas é muito bom jogador, mas sabe aquele jogador que você vê e dá vontade de assistir? Você fala que ele tem um toque diferente, ele é especial. É o Danilo, é assim, uma baita contratação do Botafogo. Eu tenho poucas dúvidas que ele é um forte concorrente para chegar aqui na seleção do campeonato inteiro. Não está no do primeiro turno, porque chega na última janela de transferências, então fez poucas partidas. Não seria justo botar um cara que fez ali 5, 4 partidas e deixar alguém de fora que fez 18 ali do primeiro turno. Enfim, Marlon Freitas, piscadinha, é o nosso primeiro volante. Aqui a gente vai jogar com um time, ó, toque me voe. Meu time é magia, meu time gosta da pelota, pratica o futeboles. Meu time vai com 3 meio-campistas. 3. Primeiro é o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Um baita campeonato de um Cruzeiro que saiu aí como um dos candidatos ao título. Ele que se recuperou, teve todo um problema falando que queria criar a filha fora do país, aí teve uma negociação com a Rússia, tava fazendo meio ali um corpo mole, dizendo que ia pra fora. Léo Jardim chega, recupera o Matheus Pereira, que nos outros anos já vinha bem, em 2024 ele já foi a grande peça do Cruzeiro, mas o entorno era, vamos dizer assim, deficitário em relação à qualidade técnica, mas nesse 2025 é um Cruzeiro melhorado que consegue aproveitar mais as chances do Matheus Pereira e ele é um jogador importantíssimo, muita assistência, participa de muito gol, participou de 9 gols já e ele é um grande garçom do artilheiro do campeonato, Caio Jorge, cria muito, ele é assim, tem um quê de El Mago, tem um quê, aquela canhotinha do gelado Matheus Pereira. Pra mim, esses 3 meio-campistas que eu vou falar aqui não tem discussão. São eles numa prateleira bem acima. Claramente eles têm que estar. O outro é de um time que chegou até a decepcionar, tá em 12º, mas é inclusive a segunda maior nota SofaScore aí do Campeonato Brasileiro. É o jogador que mais criou chances, em grandes chances criadas, ele lidera o ranking. Também participa de 9 gols. Também é um cara que tá fazendo muito gol, inclusive é artilheiro do seu time na Libertadores da América. Estamos falando de outro craque da perna esquerda, Alan Patrick. Eu sou fã do Alan Patrick. Eu sou meio rendido quando eu vou falar do Alan Patrick. Ele, quando era do Flamengo, já brilhava os olhos. Ele no Shakhtar já brilhava os olhos. E ele no Internacional é a grande estrela dessa equipe, já faz muito tempo que é o melhor jogador do time, um time que tem na frente Borré e Valência que não conseguem converter essas maiores chances, é um time que depende muito do Carboneiro, que é um ponta, para finalizar, para chegar em gol, sofre muito, inclusive em XG, que a gente fala que são os gols esperados, o Internacional é o segundo time que mais cria chances claras de gol, mas não converte tantas, por isso está em 12º, e se tem um cara que é capaz de liderar todas essas estatísticas, ele tem que estar aqui. Alan Patrick é ele, tá no meio campo e com a camisa 10. O cara que já usou a 14, que agora é 10 e faixa do time, o gringo com o maior número de assistências da história do Brasileirão, contando todos os jogadores, 77 assistências, é ele, Georgian de Arrascaeta. Ele é calmo, muito bom jogador. Dizem que gosta de um negócio de acalmar, eu não sei. Falam, Arrascaeta falam. Mas que ele é craque, ele é craque. Ele é o vice-artilheiro do campeonato, inclusive, junto com o Verratti, com 10 gols. Líder de participação, vice-líder de participação em gol. Ele é o líder de assistências e de gols do Flamengo, que é o líder do brasileiro. Bizarro o campeonato que ele faz. Tudo que eu falei de eficiência é com ele. É uma temporada muito goleadora do Arrascaeta. Vou te falar que, em números, é a que mais se aproxima de 2019, é a que mais impacta. A quantidade de gol que dá a vitória pro Flamengo, que é dele, é impressionante. Se você for pegar os números, que tem o que a gente chama de
o gol relevante, que é o gol que muda jogo, por exemplo, o jogo que vai acabar empatado é o gol responsável pelo 1-0. A gente não entra muito nesses números quando, por exemplo, o jogador faz o terceiro gol de um jogo que já tá 2-0. Os números de gols importantes do Arrascaeta é bizarro, é o grande responsável pelo Flamengo estar como tá, é o camisa 10, junto com outros 2 camisa 10, e meu time é assim. Meu time gosta de jogar bola. E na frente, com tanta gente criando, tem que ter um finalizador. Esse finalizador vai ficar com Caio Jorge, impressionante, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E a volta dele, ele voltou de uma lesão muito importante, ele que tem seus 14 gols, onde eram esperados 10, o XG dele é de 10, fez 14, ou seja, mais do que o esperado dele. É o grande artilheiro desse Campeonato Brasileiro, um cara que é muito bom no facão, ele não é muito aquele 9 estilo Pedro, 9 pivôzão, mas ele se movimenta muito, muito rápido, uma força física muito boa e também dá muita assistência, líder de participação em gol nesse Campeonato Brasileiro. Ele é o jogador desse primeiro turno, ele só está atrás do Thiago Galhardo como jogadores que mais participaram de gol no primeiro turno. Lembra aquele Thiago Galhardo de 2020? Foi pedir na seleção, hoje defende o Santa Cruz na Série D. Ele é o líder na história aí dos pontos corridos. O Thiago Galhardo foi quem mais participou de gols em um primeiro turno. E o segundo é o Caio Jorge. Ele, o grande responsável por Cruzeiro estar concluindo as chances ali do seu 10, Matheus Pereira. Ele tem que estar. E agora que eu falo que eu vou roubar? Vou roubar, tem que fazer. Porque, teoricamente, nesse losango, esse 4-1-2-1-2 que eu tô jogando aqui, teoricamente tinha que ser um 9. Fazendo dupla de ataque com o Caio Jorge. Mas o cara que eu vou botar aqui, ele tem que estar, não tem jeito, é o Pulga, jogador do Bahia, joga mais na ponta esquerda, entendo, mas agora você chega assim, vamos conversar aqui. Pulga, tu vai entrar na seleção brasileira, mas só se você quebrar um galho no ataque. Tu acha que ele não aceita? Vai aceitar sim, no nosso time ele aceita, é um cara que no Ceará foi um dos grandes responsáveis pelo Vozão subir para a primeira divisão, e aí a gente vê a força desse projeto do Bahia também, mal comparando, sabe o que o Bayern de Munique faz na Alemanha? De pegar os destaques das outras equipes alemãs para montar um super time? É o que o Bahia tem a condição de fazer pela condição financeira, de selecionar, por exemplo, o Juba do Sport, o Pulga do Bahia, pegar caras aí de outros times do Nordeste que se destacam para montar no seu time. É impressionante. O 1 contra 1 do Pulga é loucura, ele ganha quase todos. A galera tá impressionada com o Samuel Lino, e tem que estar, porque ganha todas também, é um monstro no 1 contra 1. O Pulga tem os melhores números de 1 contra 1 do Campeonato Brasileiro até aqui, ele é um cara muito incisivo, e outra, operário também, volta pra marcar, gosto muito do Pulga, baixinho, mas que inclusive fez seus gols de cabeça aí durante esse campeonato. Aqui é Pulga, e aí fechamos com esses 11 e vamos falar do técnico. Para técnico, 3 opções, 3 escolhas aqui. A primeira, não tem como fugir, é o líder do campeonato, é a equipe que melhor joga futebol no país de momento, é a equipe que no Campeonato Brasileiro tem o melhor aproveitamento, tem no seu 10 um grande craque que vem sendo diferencial, é a equipe que mais marcou gol, a equipe que menos sofreu gol, é a equipe com maior posse de bola. Qualquer número que você vai pegar para demonstrar que uma equipe é boa, o Flamengo lidera qualquer número desse Campeonato Brasileiro. Por isso, a gente tem que colocar aqui entre os candidatos Felipe Luiz. O que deixa tudo isso mais louvável é o fato de ser a primeira temporada completa que ele tá pegando na vida, assumiu de treinador no final do ano passado pela primeira vez pegando uma equipe profissional. Pega um time onde ele já é ídolo, isso tem seus prós e seus contras. Quem não lembra do Rogério Ceni na primeira passagem pelo São Paulo? Tem muito disso, a galera falando, nossa, tá com os amigos dele, vai favorecer, vai fazer panela. Nada disso. Ele é um técnico que dá as melhores coletivas do país. Se você quer aprender... Eu gosto muito do Abel Ferreira, por exemplo. Muito. Acho que ele sabe muito. Mas a coletiva dele é sempre rixando ali com o jornalista, saindo estressado. Quer aprender de futebol? Olha pro Felipe Luiz nas coletivas dele. E é impressionante que mesmo assim a galera tem doente, louco. Isso não é um quadro tá maluco, mas me deixa louco. Galera querendo a cabeça dele. Enfim, essa galera a gente ignora. É um trabalho que beira a perfeição do Felipe Luiz, muito bom. Tendo que passar por crises que ninguém ajuda ele, não. O BAP não ajuda quando o ex-médico do Flamengo, Runco, solta num grupo chamado Fla Barra, de torcedores do Flamengo da Barra da Tijuca, e aposenta um dos jogadores mais caros do elenco, falando que ele não é bípede e que ele pode fazer qualquer coisa menos jogar futebol, como falou do Dela Cruz. Quem tem que passar por essa crise, falar na coletiva, acolher o Dela Cruz é quem?
Felipe Luiz. Quando vaza que algum membro da diretoria estaria com interesse de vender o Pedro, camisa 9, quem que tem que ir lá na coletiva falar por cima? Felipe Luiz. Quando o Pedro tá fazendo um corpo mole, quem que tem que... Aquela coletiva que ele deu foi um dos atos mais corajosos que eu já vi de um técnico fazer, porque aquilo ali é 880, ou dá muito certo ou dá muito errado e você perde seu melhor matador. Passou dessa crise, ou seja, impressionante o trabalho dele, impressionante. Sou fã de carteirinha e é do rock, mas tá de menção honrosa, tá? Tá de menção honrosa. Outra menção é o Rafael Guanais do Mirassol, grande campeonato que faz o Mirassol, que está hoje se classificando para a pré-Libertadores na 6ª colocação, com um jogo a menos, inclusive, seus 29 pontos. O trabalho que ele faz é muito bom. É um time do Mirassol que é operário, porque todo mundo se dedica, é uma forma... Tem tudo. Tem ideologia de jogo, tem formação tática, tem jogadores se doando, não tem um desnível tão grande dos titulares para reservas, conseguem muito bem ali, tá todo mundo ligado, tá todo mundo nos trinques, e fazer isso com uma equipe com o Mirassol, com investimento muito menor que as outras equipes. E outra, é um time de operário, mas não é um time que joga retrancado. É um time que sai pro jogo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Cruzeiro. Vai pra trocação. O Flamengo no Maracanã líder. A gente vai na trocação e poderia até ter tido um resultado melhor. Poderia ter empatado aquele jogo. É uma equipe que joga bola. E é um trabalho do Rafael Guanais, porque você pegar uma equipe que não tem tanta investimento, por mais que tenha muito investimento, tem um CT maravilhoso aí reformado, tem todo um projeto esse trabalho do Mirassol, mas é difícil quando você pega equipes multimilionárias como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, que não paga, né? Mas é multimilionário e etc. Então fica aqui Rafael Guanais, também com menção honrosa. Mas nesse primeiro turno eu vou dar o prêmio para Léo Jardim, o goleiro? Não, o técnico. Técnico Léo Jardim do Cruzeiro. Primeiro, porque... É uma surpresa. Não pelos investimentos do Cruzeiro, mas é uma surpresa porque a gente via de Cruzeiro do ano passado. O Diniz sendo demitido, tendo que descobrir a demissão na coletiva. Fez a coletiva e os dirigentes ficaram meio que com vergonha ali de demitir ele, mantiveram sem certeza. Um Pedrinho BH que tem dinheiro, mas o que ele tem de dinheiro? Ele tem de loucura. Maluco, muito apaixonado pelo Cruzeiro, coração enorme ali, mas às vezes a paixão, ela desmorona a razão. E é um cara louco, montou um time ali, gastou muito no Gabigol, gastou um salário muito alto no Dudu, mandou esses caras, então tem era um time complicado, um Cássio falhando bastante, tendo que se rearrumar, escolhe o Léo Jardim, ele chega no Brasil e é impressionante que ele faz de trabalho, cara. Já mostrou suas credenciais há muito tempo, naquele Mônaco que impressionou o mundo, que revelou o Mbappé, ele foi muito bem naquela Champions, mostrou no seu futebol, um futebol ofensivo, um futebol de transição. É um time de transição, é um time há muito tempo isso, que ele, nos times dele, joga na transição. O Cruzeiro não é diferente, não lidera os números de posse de bola, mas libera os números de ações em velocidade e ligações rápidas, exatamente utilizando muito do Matheus Pereira e do Caio Jorge. É um time que conseguiu montar em times estrelados é muito difícil você colocar na cabeça dos jogadores a serem operários, a marcarem, por mais que o Christian venha sendo criticado pela... que a galera fala que falta qualidade técnica, realmente não é nisso que ele se destaca, mas é um cara que volta bastante na marcação. O Wanderson também é um time que se dedica bastante, é um time que tá sempre intensidade o nome, lá e cá, e ele transforma um Cruzeiro que parecia um projeto perdido, rescindindo o contrato com o Dudu. Falou: Dudu, você não quer estar aqui? Vai embora, não importa se você, carinho, o dinheiro, vai embora. Gabigol, você, muito grande no futebol brasileiro, muito grande, mas não vive um grande momento, vai pro banco. E aí, méritos pro Gabigol de aceitar ficar no banco e estar tentando trabalhar para conseguir sua vaga. Deixa o Gabigol no banco, reconstrói esse time praticamente do nada, porque é um time atabalhoado, de um trabalho do Diniz que não deu certo, passou Seabra, muita coisa acontecendo ali, mas ele consegue arrumar um time que hoje briga pelo Campeonato Brasileiro. Então, por ter passado por essas dificuldades e ter imprimido um estilo de jogo, um DNA de time, eu gosto muito de ver isso, um DNA de time. Coloco aqui no Léo Jardim, mas poderia ser Felipe Luiz, poderia ser Rafael Guanais também, poderia sim, com toda certeza. Então esses são os 11 e o técnico. E aqui de capitão vou colocar o Arrascaeta, pelo que ele vem fazendo, por ser o cara diferenciado desse time craque da bola. É Arrascaeta aí liderando. Então vamos passar de novo pela escalação. Temos Brazão no gol. Como esse time jogaria? Vamos pensar aqui, ó. Brazão no gol. PH na direita, muito forte fisicamente.
Aqui, ó, nada passa, intensidade a 1000%. Fabrício Bruno, zagueiro mais rápido do país, ninguém passa dele na velocidade. Léo Ortiz, o camisa 10 da zaga, o zagueiro mais técnico da América. Na lateral esquerda, a gente tem o Juba, inteligentíssimo, muito consciente, trabalha muito bem a bola. Um meio campo composto por 3 craques, 3 ali, camisas 10, 3 camisas 10, Arrascaeta centralizado ali, com o Matheus Pereira e Alan Patrick. E você pergunta, e quem marca nesse time? Quem vai correr atrás? Marlon Freitas, numa final de Libertadores pelo Botafogo, ficou sem dupla de volante e teve que marcar um meio campo sozinho do Botafogo quando o Gregory foi expulso numa final de Liberta. E o time ganhou. Tu acha que ele não consegue fazer isso no meu time? Consegue. Marlon Freitas marcando, piscadinhas, lançamentos que só ele dá. E na frente a gente tem um Caio Jorge fazendo gol de qualquer jeito, parou nele, é gol, e aqui faz o K, ó, faz o K. E aí, do lado dele, o Pulga correndo também, importunando os adversários, fazendo seus gols, mas também sendo um operário. Esses são os 11 principais da seleção do primeiro turno. Comenta quem ficou de fora, quem que você colocaria, acha que eu me equivoquei em algum. Cada um tem sua seleção. Bota a sua opinião aqui, quem se destacou, quem que você colocaria, quem que você te colocaria, quem seria seu capitão e o que você achou dessa seleção. Também dá like, compartilha. Para quem também não está acompanhando todos os times do Campeonato Brasileiro, aqui é o lugar para se ver tudo isso. Então coloca aí o que você pensa de interessante, né? Numa seleção do Brasileiro em que o líder, com todos esses números disparados que eu falei, só tem 2 jogadores, o Arrascaeta e o Léo Ortiz. O Palmeiras, vice-líder aí, não tem nenhum. Então aqui, diferente, o Bahia vem fazendo um grande trabalho e 2 times que estão brigando para não cair com seus jogadores. Enfim, é a seleção do campeonato nessas 19 rodadas virtuais que aconteceram. Coloque o que você achou. Fico aqui, me despeço com essa linda camisa em homenagem àquele 2012 de Neymar, camisa azul. Quem não lembra, levantadinha da gola aqui, ó, que nem menino Ney. É isso, vamos ver o que esperar desse segundo turno. Valeu, comenta, compartilha e fala, pode me xingar também. É isso, tchau. Meu time gosta de bola, jogar bola. 70 botou 5 camisa 10 pra jogar, meu time vai jogar 5 camisa 10 também.